Olá! O tema de hoje é há poder nas palavras. Ou seja, pode o crente ou o cristão amaldiçoar alguém em nome de Jesus? Já vi e ouvi situações em que cristãos que não tiveram as suas necessidades ou os seus desejos naquele momento atendidos, eles acabaram amaldiçoando a outra pessoa em nome de Jesus, como se fosse usando de uma autoridade punitiva. Agora, qual é o efeito que causa na vida do cristão palavras pronunciadas de maldição, especialmente por parte de uma autoridade como pais, professores, sacerdotes? Se nós concordarmos que as nossas palavras são carregadas de poder para mudar ou alterar o destino de algo ou alguém, então nós estaríamos concordando com o uso de magia, não é verdade? Na feitiçaria, por exemplo, após enunciar determinadas palavras mágicas em nome de uma divindade, o bruxo, ele lança uma praga ou um esconjuro sobre alguém. E essas palavras ditas, elas se tornam carregadas de poder sobrenatural. E esse poder seria capaz de causar um possível efeito desastroso sobre quem ou sobre o que é proferido. Isso é magia. Vale lembrar que o termo magia, ela vem do grego mageia, que por definição é a religião dos magos, discípulos das trevas, que pela arte ou pelo ofício usam poderes invisíveis para obter efeitos visíveis nas suas vítimas. Agora, em lugar algum na Bíblia há o estímulo para crer que há poder em nossas palavras que sejam capazes de transmitir alguma maldição, tal qual os bruxos ou magos o fazem, como quem manipula as forças sobrenaturais para alcançar ou atingir os seus propósitos. Há um texto muito interessante na Bíblia, escrita por Tiago, que poderia sugerir isso, mas não é isso. Ele diz: com a língua bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Tiago capítulo 3, versículo 9 a 10. Foi baseado na leitura apressada, precipitada e eu diria pré-direcionada desse texto bíblico que muitos pastores, muitos sacerdotes, muitos líderes, muitos cristãos acabam afirmando que, como está escrito, há na língua poder para abençoar e de amaldiçoar. E para os cristãos, alguns deles que creem literalmente dessa forma, creem que eles têm o poder de abençoar e de amaldiçoar. E eu diria, com a força dos conjuros semelhantes à magia. Muitos concluíram que são alvos, inclusive, de maldição de alguém que proferiu contra eles. E por isso estão vivendo essa triste situação na qual se encontram atualmente. É verdade. Há muitos cristãos que estão padecendo momentos angustiosos e acreditam que foram alvos da maldição de uma sogra, de um sogro, de um ex-cônjuge e assim por diante. O apóstolo Tiago, ele nunca pretendeu afirmar isso. Tá?
Para compreender o texto, nós precisamos entender que cada ser humano é responsável pelas escolhas que faz em sua vida, ou às quais é submetido forçosamente em algumas situações. E adicionado a isso, cada cristão deveria distinguir o que faz em sua vida. E adicionado a isso, é distinguir que todos os nossos pensamentos, eles tendem a materializar-se em palavras para nós mesmos, que acabam por influenciar e determinar o que somos, o que pensamos, o que imaginamos e o que acabamos por fazer. É comprovado que os nossos pensamentos, eles acabam por intervir, motivar e influir inclusivamente em nossa saúde física, emocional, espiritual. E nem por isso são processos mágicos ou frutos de magia de alguém. E como somos seres emotivos e pensantes, palavras ditas por alguém, especialmente de pessoas que admiramos ou que são referencial em nossas vidas, essas palavras podem influenciar-nos, tanto positivamente como negativamente. Isso pelo lado afetivo. Agora, quem decide assumir o destino de nossas escolhas de vida, somos nós mesmos. E aqui falamos da construção da autoimagem. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, o rei Salomão escreve: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Veja só, como você se enxerga, você é. O que você pensa é o que você vive. Nós conhecemos inúmeros casos de pais déspotas que foram capazes de quebrar a boa e saudável autoestima de seus filhos. E por causa dessa imposição negativa desses pais negligentes, esses tiveram que buscar posteriormente ajuda psicológica para reconstruir a sua afetividade. Assim, por outro lado, conhecemos filhos que tiveram pais benevolentes, que os ajudaram, os elogiaram e os estimularam sadiamente e que vivem uma vida feliz hoje. Agora, também conheço muitas situações em que pais alcoólatras, ausentes, pais duros e rígidos acabaram criando filhos maravilhosos. E pais que foram bondosos, protetores, presentes, acabaram por tendo filhos extremamente debilitados emocionalmente e um problema para a sociedade. Por quê? Porque no final das contas a escolha sempre é nossa. Não importa o estímulo, não importa os elogios ou não importa as situações agressivas. Claro que o que Tiago está dizendo é que há situações que, embora os filhos tenham recebido atenção e proteção e tornaram-se marginais, e filhos criados em lares conturbados e desestruturados acabaram escolhendo não para si o mesmo modelo dos pais, mas serem filhos felizes e prósperos. Há sim a influência da bênção ou da maldição no sentido de influenciar emocionalmente o destino de alguém. Ah, sim, com certeza. Assim, as palavras proferidas sobre nós, claro, elas podem ser bênção ou maldição no sentido de que possuem a capacidade de influenciar a nossa escolha de fatos, de vida, de decisões. Mas
elas não vão definitivamente se impor e tornar-se uma realidade se nós não as alojarmos e darmos consentimento que povoem os nossos pensamentos. Em Provérbios, capítulo 26, versículo 2, diz o seguinte: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa virá. Ou seja, maldição só pega se nós assimilarmos e aceitarmos como verdade. Se nós concordarmos que há um certo poder mágico determinante nas palavras, então nós vamos assumir que nós somos incapazes de rejeitar ou rechaçar a força dominante e escravagista que determinadas palavras imaginam possuir e produzir. Isso é magia, isso é feitiçaria. Isso não tem nada a ver com o cristianismo e nem com a psicanálise ou psicologia. É certo que a nossa boca ela tem a capacidade dada pela livre escolha de nós bendizermos a Deus e Pai e com ela amaldiçoarmos os homens feitos à semelhança de Deus. Tiago, capítulo 3, versículo 9. Entretanto, não significa que há poder mágico nelas. Por isso, o mesmo apóstolo que escreveu esses versículos, ele admoesta os cristãos no seguinte: que não seja assim entre vós os cristãos. Tiago capítulo 3, versículo 13 a 18. Portanto, não há poder de magia nas palavras, mas é fato. Nós é que decidimos o que faremos com elas quando as ouvirmos. E a nossa decisão influenciará positiva ou negativamente o nosso futuro. Espero que esse tema tenha trazido luz a respeito desse texto tão maltratado e pré-concebido e lhe dado forças para encarar a vida com graça, com alegria, com determinação, sabendo que as escolhas, quem as faz no final das contas, somos nós. Ou seja, somos protagonistas da nossa própria história. Deus te abençoe grandemente.